Um homem falsificava documentos e fingia ser empresário de jogadores de futebol aqui em Porto Alegre. Ele chegou a tentar falsas negociações com clubes fora do país, mas acabou sendo descoberto antes de finalizar os contratos. Temos a reportagem sobre esse falsário. Veja aí. No alvo das falsas negociações, jogadores da dupla Grenal. O passe do atacante Luan, do Grêmio, foi oferecido ao clube Everton, da Inglaterra. Já Leandro Damião, do Internacional, era negociado com o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Desde 2016, o estudante de Direito, de 33 anos, se aproximou de empresários de atletas e, em novembro, deu início à farsa. Criou, entre outras coisas, um perfil falso de WhatsApp, em que ele conversava, na realidade, com ele mesmo, e a partir disso ele fazia prints dessas conversas e iniciou, assim, pequenas medidas de diligências, digamos assim, individuais, de criação de credibilidade com relação a empresários e clubes. Depois de ganhar confiança no meio, passou a falsificar documentos. Se aproximou, por boa fé dessas pessoas, ele teve acesso, então, a teor, a conteúdo, a layout, a espelhos, vamos dizer assim, de documentos, de contratos, minutas de contratos, e a partir disso, então, ele realizou essas falsificações e a partir disso passou a enviar essas documentações virtualmente para, naquele sentido, naquela visada dele de criação de credibilidade para que ele pudesse, então, ser um intermediário entre esses empresários e os clubes interessados nesses grandes atletas. Segundo os investigadores, o esquema foi descoberto antes do suspeito finalizar as negociações, mas ele conseguiu alguns benefícios. Viajou 3 vezes para Portugal e uma para a Inglaterra, com tudo pago por empresários do futebol europeu. Hoje, a polícia realizou buscas na casa do estudante e encontrou documentos que comprovam a tentativa de estelionato e crime contra a fé pública. A justiça negou prisão do estudante. Ele está sendo hoje ouvido aqui no Departamento Estadual de Investigações Criminais para apresentar a sua versão a respeito dos fatos. Contudo, na sua posse foram apreendidos uma série de documentos falsificados, o que confirma, então, o teor, digamos assim, a abrangência da investigação, de que a visada dele, de que o interesse dele era, de fato, de conseguir dinheiro por meio de negociações falsas desses atletas de alto rendimento da dupla Grenal. Que coisa, Débora de Oliveira. E aí, Débora, o que tu achou desse O que me surpreende é que é um rapaz, né, estudante de Direito, ou seja, ele tem acesso à escolaridade, né, à formação. Não é alguém que não teve na vida oportunidades, né? Alguém que teve oportunidades e escolheu fazer o errado. Fazer o errado. E a profissão, né? Muitas profissões te dão acesso a esse mundo cavernoso, nesse mundo escuro, né? Uma delas, se não a principal, é a advocacia, né? E a gente ainda vê, né, que e pensa como alguém de má fé consegue espaço no meio do esporte, do futebol, enfim, que é o caso, né? E tem contato com os grandes clubes, sabendo que a grande mídia está sempre mostrando quem são os empresários. O empresário do Damião, César Prates. Eu sei que é o César Prates. Então, se chega o jogador, um pseudo-empresário, para falar comigo dizendo que ele é empresário do Damião, eu vou dizer, não, só um pouquinho, eu sei que tu não é, eu sei que não é tu. Não, né? O empresário, no caso, clubes da Europa não tinha esse conhecimento. Da Europa não tem esse conhecimento. E aí, o que acontece? Essas pessoas de má fé, com documentação falsa, criou o WhatsApp para conversar, pseudos, né? Mas ele pegou o bizu com alguém, né? Ele conhece o meio, ele conhece alguém do meio aí que passou as dicas para ele. No meio do futebol hoje, qualquer um consegue se inserir com ele. Qualquer um consegue entrar no meio do futebol. A gente vê imprensa não sendo imprensa, tendo credencial e entrando lá, tendo livre acesso na zona mista, coisa que a gente tem a maior dificuldade muitas vezes de ter o contato com os atletas, de conseguir uma reportagem para levar até o torcedor, né, a palavra final do clube e oficial do clube. Outras pessoas têm credencial, estão lá circulando, entendeu? Então, assim, só pra gente dar um exemplo, as pones, como a gente brinca na gíria, né? Que é assessor de porcaria nenhuma, tá, ó, cheinho. Tem onde tem dinheiro, né? Tem lá, né? Tem lá os caras babando lá na volta para tentar tirar E como é um mundo que envolve cifras milionárias, né? Talvez esse jovem aí tenha buscado essa alternativa negativa, né, para a vida dele. Que pena.